Muito bem, meus amados alunos aí do curso de Patologia, tá joia? Voltamos aí com o nosso segundo momento, né? Falando aí sobre o citoplasma. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de citoplasma. Quando a gente fala de citoplasma, cito, célula, plasma, líquido, líquido da célula, né? Então, o que que tem entre a membrana plasmática, entre a membrana e o núcleo? Tá? Entre o limite da célula e a região central, que é o núcleo, o citoplasma. O que é esse líquido? Então vamos lá. Espaço entre a membrana e o núcleo dos eucariontes. Por que ele fala dos eucariontes? Porque os procariontes não têm estrutura nuclear. Lembram disso? Nós falamos lá no início, né? Composição. É uma região que tem um fluido viscoso. Eu sempre gosto de comparar o citoplasma com uma gelatina. Imagina uma gelatina. Ela é fluida, ou seja, você enfia o dedo numa gelatina, você atravessa aquela gelatina. Mas se ela tiver acabado de sair da geladeira, por exemplo, ela pode ser atravessada, porém ela continua com sua consistência gelatinosa. Ela só vai perder essa consistência se ela for exposta, né, por um longo período. Ela vai derreter. Então a célula, enquanto estiver viva, enquanto a célula estiver anexada ali a um tecido, a um órgão, ela vai continuar individualmente com o seu fluido viscoso. Esse fluido ele permite a movimentação de substâncias dentro da célula, dentro do citoplasma, mas sem grandes movimentos de estruturas lá dentro, tá? Esse líquido é chamado hialoplasma ou citosol, né? Formado principalmente por água, né? A grande maioria das células tem a sua maior parte formada por água, a maior parte do corpo humano, nós sabemos disso, né? É água, e substância fundamental, né, que nós chamamos de geralmente é chamado de o citosol ou substância fundamental amorfa, tá? Citoplasma fundamental amorfo. É que tem muitas nomenclaturas, pessoal, por isso que eu fico às vezes escolhendo as palavras para que vocês não se percam aí na hora de estudar. Ah, o professor falou citosol, o professor falou citoplasma fundamental, fluido viscoso, é tudo a mesma coisa. É um líquido que contém dentro desse líquido muita água e muita substância fundamental. O que é essa substância fundamental? Proteína, carboidrato, lipídios, né? Então tem uma série de substâncias orgânicas dissolvidas ali. Além dessas moléculas orgânicas e água, nós temos também o quê? Nós temos também as organelas ou organoides. Alguns autores chamam de orgânulos citoplasmáticos. Vocês não têm os seus órgãos? Rins, coração, fígado, né? Então nós temos os nossos macro-órgãos. Uma célula, ela também tem os seus micro-órgãos. Só que ao invés de a gente falar micro-órgãos ou órgãos pequenos, nós chamamos de organoides, ou orgânulos, ou organelas. Tudo a mesma coisa, tá? Quais são esses órgãos? Todo órgão tem uma função, né, galera? Então, olha lá, centríolo, complexo de Golgi, ou de Golgi, tanto faz, tá? Retículo endoplasmático rugoso, olha cá, tá vendo? Ou granuloso, por causa dessas bolinhas que nós chamamos de ribossomos. Essa bonitona aqui, ó, mitocôndria, retículo endoplasmático agranuloso, né? Ou também chamado de liso, lisossomo, que é essa bolinha azul aqui, tá? Então tem o peroxissomo, que não está representado aqui, mas nós vamos falar sobre ele também. Quais são as funções desses órgãos ou organoides celulares? Então vamos lá. Retículo endoplasmático agranuloso ou liso, que é este aqui, ó. Tá vendo? Ele fica pertinho do núcleo, ó, o núcleo tá aqui, e esse retículo, a palavra retículo quer dizer canais, redes, né? Vocês estão vendo lá, ó. Tá vendo, ó? São canais, né? Para que serve esse retículo? Então, muito bem. Armazena
substâncias, transporte de substâncias e produção de algumas substâncias, como por exemplo lipídios. Tá? Ai, desculpa. Então, aqueles fosfolipídios que formam a membrana plasmática, lembra que nós falamos sobre eles na outra aula, né? Desculpa aí, pessoal, não é o corona não, hein? Deus me livre, tô fora. Então, esse retículo liso, ele tem a função de produzir alguns tipos de lipídios. Então, alguns tipos de lipídios são produzidos aqui e enviados para diversas partes da célula, inclusive para a membrana, que é o caso do fosfolipídio. Uma outra função importante também desse lipídio, nós vamos encontrar lá no fígado. Tá? Os lipídios, pessoal, o retículo liso lá nas células hepáticas, no fígado, tá? Vai ter a função fundamental de desintoxicação. Sabe quando você bebe aquela cervejinha, a galera que toma a sua cachaçinha aí, né? Ou alguma outra substância, um corante, algum produto químico. Então a maioria dessas substâncias, elas vêm para o fígado e ao chegar no fígado entram na célula, e são direcionadas para o retículo liso. Então, dentro do retículo liso, muitas substâncias serão destruídas, metabolizadas, catalisadas, como por exemplo o álcool. Claro que tudo tem limite, né, galera? Então, quem enche a cara de cachaça aí, começa a passar mal, sentir problemas, né? Então, quando você fala, olha, a pessoa está com cirrose hepática, é porque, é claro que existem, né, outras causas, mas o início é aqui. Quando o retículo liso não consegue mais degradar o álcool, tá? Esse álcool ele fica dissolvendo. O álcool é um solvente orgânico, ele vai dissolver todas as substâncias orgânicas aqui e a célula hepática vai começar a ser destruída. Vai começar a ser detonada completamente. E aí é onde começam os problemas hepáticos relacionados à bebida alcoólica. Então, mas tudo começa aqui. Você veja que é uma patologia importante relacionada a uma organela, retículo endoplasmático liso. Tá? Retículo endoplasmático rugoso. O rugoso ou granuloso, ele tem esse nominho porque é uma rede de canais e que tem essas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de ribossomos. São fundamentais na produção de proteínas. Eu nem coloquei os ribossomos aqui, né? Deveria ter colocado. Mas os ribossomos ficam aderidos ali, né? São organelas também, os ribossomos, fundamentais na produção de proteínas. Pessoal, a substância orgânica mais abundante do corpo humano são as proteínas. Da membrana plasmática até o núcleo, tudo tem, direto ou indiretamente, algum tipo de proteína. Toda contração muscular, transporte de substâncias no sistema digestório, tá? Tudo tem a ação direta ou indireta de proteínas. Então as proteínas, elas são produzidas onde? Olha aqui, ó. As proteínas começam a ser produzidas aqui dentro, no núcleo, e terminam aqui fora, com a ajuda do retículo endoplasmático rugoso, tá? O ribossomo, que são as bolinhas pretinhas, mais o canal, produz essas proteínas e manda essas proteínas para cá, ó, para essa região, que é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, para que essas proteínas sejam armazenadas aqui e enviadas para o meio externo ou para algum outro lugar na célula, tá? Olha lá, ó. Complexo de Golgi, armazenamento de proteínas, secreção de proteínas. O que é secreção? Liberar essa substância para algum lugar. Então ela armazena e depois libera. Produção de espermatozoides, tá? Depois eu posso dar um detalhamento melhor disso aqui para vocês. A capacidade de penetração do espermatozoide numa célula chamada óvulo depende da cabeça do espermatozoide, que é chamada de acrosoma, né? Então a cabeça do espermatozoide, ela tem diversos tipos de proteínas.
E essas proteínas são ácidas, ajudam a perfurar o óvulo, a parede do óvulo. E quem produz essas proteínas, quem produz essa região chamada acrossoma do espermatozoide é o complexo de Golgi. Tá? Ele é fundamental. Quando o complexo de Golgi não funciona bem lá no aparelho reprodutivo, você não vai ter um bom acrossoma. Se você não vai ter um bom acrossoma, você pode ter patologias diversas, como por exemplo, infertilidade. Então tem diversas patologias relacionadas à infertilidade que estão diretamente ligadas à disfunção do complexo golgiense, tá? Outra coisa, produção de lisossomos. Liso quer dizer lise, quebra, digestão. O lisossomo é uma estrutura, lembra aqui, ó o lisossomo. É uma organela, uma bolsa que fica cheia de ácidos enzimáticos. Quando entra uma substância na célula que precisa ser digerida, quem é que vai atuar? O lisossomo. Ele tem um papel fundamental. Existem diversas patologias relacionadas ao lisossomo, viu, pessoal? Tá? Tem até um grupo de doenças chamadas de doenças lisossomais, né? Então, ou a pessoa produz de mais ou produz de menos. Isso gera consequências gravíssimas para determinados grupos de células, tá? Então, é importante conhecer também essas patologias relacionadas aos lisossomos. Nós temos também aqui o centríolo, auxilia na divisão celular, mitose e meiose. Galera, só existe vida, só existe multiplicação de célula se tiver esse abençoado centríolo no corpo humano. Então, cada célula tem que ter o seu centríolo. Olha ele aqui, ó. Né? É um conjunto de proteínas, tudo, né, em forma circular. Esse centríolo, o que ele faz? Durante o processo de divisão celular, ele vai criar mecanismos, criar formas para que essa célula possa ser dividida ao meio. Então, vamos imaginar que essa célula seja uma célula epitelial da sua pele. Você teve uma lesão, tá? Você teve uma pequena lesão celular, caiu de bicicleta, machucou, ralou o braço ali. Então, o que o seu tecido epitelial vai fazer? Ele vai produzir novas células a partir daquelas que já existem. Você só pode produzir vida a partir de outra vida. Então, aquelas células vivas que estão ali, né, no seu tecido epitelial, vão sofrer mitose. Ora, a mitose é o quê? É você produzir duas células epiteliais a partir de uma. Então, eu preciso dividir essa célula em duas. E o centríolo tem fundamental importância nesse mecanismo, tanto na mitose quanto na meiose, tá? E peroxissomos. Peroxissomos auxiliam no metabolismo de substâncias tóxicas, como é o caso da água oxigenada. Nós metabolizamos diversas substâncias. Uma delas são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles servem para produzir proteínas nas nossas células. Né? Nós nos alimentamos. Por exemplo, você comeu uma carne de gado. Mastigou, digeriu, chega lá no jejum no ilho, o que acontece? Você absorve o aminoácido, né? Você absorve o aminoácido por difusão facilitada, através de uma proteína. Esse aminoácido cai na corrente sanguínea. Aí esse aminoácido ele fica circulando no sangue. E aí ele chega até um determinado tecido. Então, quando ele chega no tecido, ele vai ser absorvido. Aquele aminoácido vai ser absorvido. E esse aminoácido absorvido pela célula daquele tecido, ele vai ser agregado na formação de novas proteínas. Eu não preciso da proteína do boi. Eu preciso dos aminoácidos que formam a proteína do boi. Aí, cada célula, cada tecido vai pegar aqueles aminoácidos que querem. É como um supermercado, você vai passar numa prateleira e vai pegar ali aquilo que te interessa. Né? Tem 10 marcas de extrato de tomate, mas eu só quero uma. Então, o músculo vai precisar de um tipo de aminoácido específico para formar as suas proteínas. Os ossos vão pegar os aminoácidos específicos para formar as suas proteínas ósseas e assim sucessivamente, tá bom? Ora, mas alguns aminoácidos, eles sobram, eles sobram. E o que acontece? Eles não podem ficar dando sopa ali dentro das células.
Então eles são metabolizados, são quebrados, são digeridos. Por quem? Pelos lisossomos. Ora, os restos desses aminoácidos digeridos dentro das células têm que ser jogados novamente para a corrente sanguínea para que eles saiam pelo sistema urinário. Aí o que acontece? Alguns subprodutos desses aminoácidos, como é o caso da água oxigenada, causam problemas gravíssimos à saúde humana. Olha só. Então, professor, mas o meu corpo produz água oxigenada? Produz. Quando você digere aminoácidos, né, que não foram utilizados, gera água oxigenada. Ora, a célula não é boba nem nada, ela joga essa água oxigenada para onde? Ela joga essa água oxigenada para o sangue. Ela quer se livrar da água oxigenada. A água oxigenada é tóxica. E o sangue rapidamente leva essa água oxigenada para o fígado. E lá no fígado vai acontecer um mecanismo chamado ciclo da ureia. Tá? Ciclo da ureia, que é a transformação, né, de algumas substâncias, como é o caso da amônia, né? Então eu estou falando aqui da água oxigenada, mas no caso do fígado acontece com a amônia também. Então a amônia e a água oxigenada são resultados do metabolismo dos aminoácidos. Vão para o fígado, chega no fígado, o que acontece? Os peroxissomos das células vão liberar substâncias para destruir a amônia, para destruir a água oxigenada. Né? Os peroxissomos específicos para a água oxigenada, eles liberam uma substância chamada catalase. A catalase, então, ela quebra a água oxigenada, ela catalisa, ela destrói a água oxigenada e aí produzindo água e gás oxigênio. E isso não faz mal nenhum. Então a água e o gás oxigênio voltam para a corrente sanguínea e são reutilizados de diversas maneiras. Então é para isso que o peroxissomo serve, tá? Então libera a catalase detona a água oxigenada, transforma em água e gás oxigênio. Muito bem. Homeostase. Então tudo que eu falei para vocês até agora é para quê? Para manter o equilíbrio, tá? Manter equilíbrio, né? Que é o que a gente chama de homeostase. Nós temos em torno aí de 75 trilhões de células. Ora, quando essas células elas não estão em equilíbrio, seja num tecido, num órgão ou num sistema, nós temos a quebra da homeostase. E o que é quebra da homeostase? Patologia, um efeito patológico, uma doença, que essa é a disciplina de vocês. Tá? Então, o meio intracelular e sua homeostase depende do contexto extracelular. Tudo que está dentro da célula precisa estar em equilíbrio com o que está fora da célula. É o que eu estou dizendo para vocês desde o início. Né? Tudo que entra na membrana, sai da membrana, precisa estar sempre buscando o equilíbrio. A vida, pessoal, é isso, é um equilíbrio. Equilíbrio de substâncias inorgânicas, equilíbrio de substâncias orgânicas, né? A nossa temperatura tem que estar em equilíbrio, tudo tem que estar em homeostase. Se você está desequilibrado, biologicamente falando, você tem uma patologia A, B, C e assim por diante. O equilíbrio é conquistado quando todos os sistemas estão funcionando normalmente, né? Muito bem. Quadro geral da homeostase. Então, o que é o ciclo da vida, né? O ciclo normal para que o organismo esteja funcionando bem. Reprodução é o início de tudo. Óvulo, espermatozoide, tá aqui fecundação. Formou a célula ovo ou zigoto. Essa célula vai ter o seu desenvolvimento embrionário, né? Várias divisões mitóticas. Vai formar o quê? Tecidos, aqui está invertido, viu, galera? Vocês me desculpem aí, está invertido aqui. Então, o zigoto se multiplica por mitose, dá origem aos tecidos, tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso e assim por diante. Os tecidos se organizam formando os órgãos se organizam formando os sistemas. Endócrino, urinário, respiratório e por último aí o reprodutor, continuando o ciclo da vida aí, tá? Então, quando eu tenho problema a nível celular,
ou a nível tecidual, ou a nível de órgão, ou a nível de sistema, nós temos uma quebra na homeostase. E nós chamamos isso de patologia. Tá? Metabolismo é a soma de processos químicos e físicos que ocorre dentro de um organismo. Então, para ter a homeostase, eu preciso de um processo metabólico equilibrado. Tá? Existem dois tipos de metabolismo. O catabolismo, tá? Que é a quebra de uma substância. Então, quando eu quebro a glicose para produzir ATP, eu realizo o catabolismo. Quando a célula absorve aminoácido para produzir proteína, ela está realizando anabolismo. Então, o catabolismo vem de catálise, quebra. Anabolismo vem de análise, de união, né? De sintetizar. Tá? Então, catálise, análise. Muito fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Aqui ele vai trazer os exemplos, né? Ó, catabolismo, quando eu quebro a glicose para gerar ATP. Ou quando eu quebro proteínas, no caso da digestão, para gerar aminoácidos. Então, eu estou quebrando uma coisa ou outra para gerar partículas menores. Então, catabolismo. Anabolismo é a construção. Então, quando eu estou unindo moléculas de aminoácidos para produzir proteína. Então, eu estou fazendo anabolismo. Só lembrando, né, galera? Toda proteína é formada por um conjunto de aminoácidos. Bem fácil, né, galera? E por último, para a gente finalizar, núcleo. O núcleo, como eu já comentei antes, né? Ele tem, ó lá, um envoltório nuclear, que é essa membrana, né? Chamada cariomembrana. E ela é toda perfuradinha, tá vendo aqui? Nós chamamos de poros de Anuli. São essas perfurações que entram em contato com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Lembra que eu falei para vocês? E aqui dentro a estrutura, a massa nuclear, nós chamamos de líquido nuclear ou cariolinfa. Aqui dentro também vai ter, né, a cromatina, que é o caso do DNA, que vai produzir o RNA e assim por diante. Olha aqui o retículo rugoso, ó, ligado diretamente na membrana nuclear. Tá? Por que isso? Porque aqui dentro começa a produção das proteínas. O DNA produz o RNA sai do núcleo, o RNA acopla nesses ribossomos e aí começa a produção de proteínas. Mecanismo esse que nós chamamos de tradução e transcrição. Tá? Bom, DNA e RNA. Todo DNA e RNA tem uma estrutura, não é isso? Olha lá, DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Por que tem esse nome feio, professor? Ácido desoxirribonucleico. Desoxi vem da desoxirribose, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui? É um carboidrato, desoxirribo, certo? Nucleico ou nucleico, porque isso está dentro do núcleo, né? E o ácido vem daqui, ó, do grupo fosfato. Ó, essa região que é chamada, né, do grupo fosfato, o ácido. Aqui a desoxirribose e aqui, né, nucleico porque está no núcleo. Então, ácido desoxirribonucleico. Professor, e esse verdinho aqui, o que que é? É a base nitrogenada, tá? É uma outra constituição do nucleotídeo. Então, todo DNA ele é formado por centenas de nucleotídeos interligados. Então, tudo isso aqui é um nucleotídeo. Tá? O fosfato, a pentose, a base nitrogenada, tudo isso é um nucleotídeo. O RNA também tem o seu nucleotídeo, um pouquinho diferente. Ó, o fosfato aqui, a ribose aqui, veja que já mudou o nome, é ribo, não é desoxirribo, é ribo. Percebam que há uma pequena diferença desse açúcar com esse açúcar aqui. E aqui é a base nitrogenada. A estrutura é basicamente a mesma, mas existem algumas moléculas, né, que os diferenciam. Então esse é o nucleotídeo do RNA, esse é o nucleotídeo do DNA. Estrutura geral, olha lá. O DNA ele tem duas sequências, ó, de nucleotídeos,
né? Como é que eu posso explicar melhor isso aqui para vocês, né? Então, olha só, você vai ter aqui dois nucleotídeos interligados. Tá vendo aqui? Ó, um nucleotídeo de cá, um nucleotídeo de lá. E eles estão interligados por suas bases nitrogenadas. Ó, tá vendo? Ligado, 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 ligado. São duas sequências de nucleotídeos ligados aí por suas bases nitrogenadas, formando uma dupla hélice. Já o RNA tem só uma sequência de nucleotídeos. Ó, nucleotídeo, 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 tal, 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 assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só uma visão geral para a gente recordar aí a estrutura dos ácidos nucleicos, tá bom? Não se esqueçam, vamos lá? O DNA, ele produz o RNA. Vamos lá? O DNA produz o RNA. Vou voltar nisso já já. Olha só. Características ou funções do DNA. Replicação e transcrição. O que é replicação? Lembra que eu falei para vocês que quando uma célula epitelial, lembra que eu falei, ó, você ralou a sua pele, né? Deu uma raladinha na pele, agora as células daqui vão produzir novas células. Pele produz pele. Não vai nascer osso, não vai nascer músculo aqui na sua pele, vai nascer pele. Então, vamos imaginar que esse é o DNA da pele. Então, eu quero ter duas células, eu preciso de ter dois DNA. Ó, um DNA aqui, outro DNA aqui. Tá vendo aqui? Então, tá? Esse DNA de cima vai formar uma célula. Esse DNA de baixo vai formar outra célula. Tá? Então, esse DNA replicou. Esse DNA replicou, duplicou. Tá? E essa duplicação vai gerar uma célula aqui, uma célula aqui. Transcrição. O que é transcrição? É quando o DNA produz um RNA. Olha só. O DNA produz um RNA. Professor, quando é que isso acontece? Quando é necessário produzir uma proteína. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? O DNA produz um RNA aqui dentro e esse RNA sai do núcleo e vem produzir uma proteína aqui fora, tá? Eu sempre digo o seguinte, ó, olha aqui que bacana, ó, o DNAzinho e o RNA sendo produzido a partir dessa sequência aqui, tá? É como se fosse um filho, né? O DNA fica grávido e o filho é chamado de RNA. Esse mecanismo é chamado de transcrição. Todas as proteínas, todas, qualquer tipo de proteína do corpo humano, qualquer tipo de proteína vai ser produzida dessa maneira, de qualquer célula, de qualquer tecido. Claro que o RNA não vai ser o mesmo. O RNA produzido no músculo, no osso, né? Então, no tecido epitelial, então cada RNA vai ter uma característica diferente, tá? Que é determinada pelo código genético aqui do DNA. Bom, olha só, que bacana isso aqui, ó. Então eu tenho o núcleo, ó, núcleo, aqui é a célulazinha. Então o DNA tá aqui. O que o DNA faz? Produz um RNA. Olha o RNAzinho, tá vendo? Produz um RNA. Esse RNA, ele tem uma mensagem. Como ele tem uma mensagem, ele é chamado de mensageiro. O que acontece? Então, o DNA não pode sair do núcleo. Como o DNA não pode sair do núcleo, o que ele faz? Ele manda um mensageiro, que é o RNA. Esse RNA, então, sai do núcleo, né, e vem para o citoplasma. Então, o RNA mensageiro, ó, RNA mensageiro. O que ele vai fazer agora, pessoal? Traduzir. Ele vai traduzir a informação que veio do DNA para uma proteína. Como assim, professor? Ora, aqui fora está cheio de aminoácido. Esse aminoácido vai entrar na célula por difusão facilitada. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, o aminoácido veio. Então, ó, vamos lá? Olha a sequência. O alimento foi digerido lá no intestino, entrou na corrente sanguínea, no jejum no ilho, vem pelo sangue, chegou aqui. Entra na célula por difusão facilitada. E cada aminoácido, olha lá,
Cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui é um aminoácido. Quem é que está juntando essas bolinhas aqui? O RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele tem um código mandado pelo DNA. Então, o DNA diz o seguinte, olha, o RNA vai lá fora e diz o seguinte, eu preciso desse aminoácido. Para quê? Para montar a minha proteína específica. Uma proteína sanguínea, uma proteína muscular, uma proteína óssea, epitelial, não interessa, tá? Então o DNA manda um código para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vem e começa então a juntar os aminoácidos necessários para formar uma proteína específica. DNA para RNA, transcrição. RNA para proteína, tradução. Fácil, né, galera? Muito fácil, bem direto isso aí. Olha só, bacana, finalizamos aí essa primeira parte, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou sempre à disposição. Vocês assistam com atenção às aulas, tá? Eu estou lançando essas aulas aí no YouTube, nas redes sociais. Tudo que eu puder fazer para ajudar, pessoal, eu vou estar à disposição, tá joia? Então, assistam, tirem suas dúvidas, né? Vamos procurar conversar sempre nos horários de aula. Eu vou estar à disposição de vocês, tá ok? Fiquem com Deus, uma boa semana aí para todos. Um abraço. Tchau, tchau.